Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos e todas. E vamos aqui para mais uma prática de coleta de dados espaciais. Hoje nós vamos proceder aí com o download dos dados da plataforma do Map Biomas. Nós vamos realizar esse procedimento de duas formas. A primeira com um download dentro do próprio site, e a gente depois consegue fazer o upload no QuantumGIS, mas a gente trabalha na plataforma por meio do Google Earth Engine, tá? Por meio do script do próprio Map Biomas, que é uma iniciativa aí fantástica que já vem sendo trabalhada e desenvolvida já há um tempo, tá? Então, que para a gente é algo muito interessante, fundamental para análises ambientais, do ponto de vista do uso e cobertura da terra, incêndios florestais, identificação de corpos hídricos. Então, eu recomendo, no primeiro momento, vocês entrarem aqui em Mapbiomas. Tá? Então, vou voltar aqui, Mapbiomas, certo? Eu vou vir aqui em Downloads, tá certo? Vocês podem explorar de várias formas aqui, porque a gente tem o mapa das coleções, que a gente já vai entrar, mas temos também as estatísticas, né, comparativas do ponto de vista do monitoramento ambiental, os mosaicos, né, de mais Landsat, né, várias possibilidades aqui. Então, como eu disse, uma iniciativa fantástica aqui dos pesquisadores, certo? Que trabalharam em cima aqui dessa plataforma. Bom, primeira coisa então, tá? A gente vai vir aqui no download do mapa das coleções, tá? Certo? E aí a gente vem aqui para esse domínio. Lembrando o seguinte, pessoal, são duas formas, né, que eu havia comentado. A segunda forma vai ser por meio do plugin do Mapbiomas para o QuantumGIS, tá? Para facilitar também as nossas análises. Então, dentro aqui da plataforma, a gente pode pegar os dados pelos biomas, pelo uso da terra, tá? E dentro da plataforma do QuantumGIS, tá? O plugin, tá? Onde você consegue analisar isso de uma forma mais direta, ok? Fazer, então, o download aí dos dados. Bom, muito bem. Então, aqui, né, dentro aqui da coleção do Mapbiomas, tá? Lembrando, então, como eu vim aqui nessa aba dessa plataforma. Bom, aí, pessoal, o seguinte, né, são várias possibilidades para ArcGIS, para o QuantumGIS, né, os dados em shape, né, os dados raster. Bom, para a nossa prática, então a gente vai vir aqui em mapa de uso e cobertura da terra, ok? E aí, a partir disso, eu recomendo fortemente que vocês tenham, tá, uma conta no Google e façam um cadastro para vocês utilizarem o Google Earth Engine, certo? O GEE. Tá? Porque ao fazer o download dos dados, a plataforma, tá, do Mapbiomas, por meio do Google Earth Engine, vai disponibilizar esses dados por meio do Google Drive, tá certo? Então, sem estar vinculado a uma conta do Google, não tem como trabalhar, tá certo? E a gente sabe que o Google Earth Engine também é uma iniciativa aí que está na crista da onda, fantástica para a gente trabalhar aí com abordagens e possibilidades multitemporais, tá certo? Então já tenho a minha conta aqui, tá certo? Então aqui eu venho, tá? Então tendo em vista que você já tem um cadastro no Google Earth Engine. Eu vou aqui em continuar. Então ele vai realocar então para essa parte. E aqui, né, com o script, né, já do Mapbiomas, desenvolvido aqui pelos pesquisadores, o grande lance então é a questão dos toolkits aqui, né?
User Toolkit, onde a gente vai ter o próprio mapa de uso da terra, tá certo? Que é o Land Use Land Cover, deflorestação e regeneração florestal, incêndios, né? Questão do fogo, tá? Questão das pastagens, mineração, água. Então, aqui uma gama aqui de possibilidades excelentes para a gente poder trabalhar. Bom, então, antes da gente continuar, a gente pode posicionar aqui a nossa tela aqui para o Brasil, certinho? Tá? E a gente vem aqui então em Look, né? Land Use, Land Cover, e a gente pode vir aqui em Run, certo? E aqui ele vai fazer o login com o toolkit do Mapa Biomas, como ele fez agora, tá certo? Vai aparecer aqui, e aí a gente pode vir aqui em região. São várias possibilidades aqui, então a gente está trabalhando com o Brasil, então Mapa Biomas Brasil, ok? E aqui, tá? Hoje, né, o dia 26 de agosto de 2022, uma sexta-feira, o dia que eles estão lançando aí a 7ª coleção, tá? Ela ainda não está disponível, tudo bem? Mas a gente vem aqui para 6.0, e aí ele vai mostrar para a gente uma prévia do uso e cobertura da terra, tá? Por meio aqui de, na verdade são várias coleções, né, que eles vão atualizando, tá? E o seguinte, né, ele é feito por meio de uma classificação supervisionada pelo método Random Forest, tá? Por meio de várias análises, né, pela média espectral das imagens dos anos. E essa coleção ela reporta até 1985 aproximadamente. A gente tem essa prévia aqui. E aí, o próximo passo, tá? Então, antes disso, né, falar que muito em breve, tá? Coisa aí de pouco tempo, vocês já terão acesso aqui à última coleção do mapa de uso da terra. Inclusive hoje, tá? A gente tem a notícia, né, desse lançamento, vindo aqui, por exemplo, né, para o próprio Mapa Biomas, rapidamente falando, né, hoje é uma data especificamente importante, é o dia do seminário anual, né, que eles fazem para a discussão do uso da terra no Brasil. Então, algo que está dando aí realmente bastante repercussão, tá? E uma das manchetes que estão tomando o dia de hoje é a questão, né? Por isso a importância da gente estar desenvolvendo aqui a atividade para as nossas análises. Aqui que 1/3 da perda de vegetação nativa do Brasil aconteceu nos últimos 37 anos, tá certo? Por meio aqui das análises que o Mapa Biomas realizou. Bom, pois bem, a gente pode voltar aqui então. Bom, aqui ele coloca então, tá, o uso da terra, tudo bem? E aí a gente pode aproximar um pouco, tá certo? Aparece ali o interior de São Paulo, cidades médias, mas a gente vai selecionar aqui por feição de cidade, né? Ou por município, na verdade, né? Vai ficar mais fácil para a gente poder fazer o nosso recorte espacial por cidade, né? Aqui ele colocou ali que seria por município. As propriedades, então aí a gente coloca nome, name, PT, BR, ok? E depois a gente pode vir aqui em Features, tá? Que seriam as feições, e a gente escolher o nosso município de interesse, no caso, a gente vai fazer então com Alfenas, Minas Gerais. É o nosso recorte espacial, tá certo? Então, a gente pode escolher aqui então Alfenas, ele vai dar daqui a pouco uma prévia para a gente, tá certo? Aí ele colocou então o polígono, a gente pode aproximar um pouco. Então ele já vem inclusive então com o polígono do município.
E aí a gente pode escolher também a questão da cobertura, certo? Bom, aí ó, nos layers, então desde de 1985, tá, até a última coleção, tá, que a gente pode colocar então, aqui de 2020, tá certo? Muito bem. E aí, o que a gente precisa fazer? Agora vim aqui em Export Images to Google Drive, como eu disse, né? Ele vai preparar então o ambiente para a gente fazer o download para o Google Drive, vai aqui na opção Tasks, e são duas opções, tá certo? Primeiro, então, a tabela, onde tem os dados referentes aí às classes para a nossa área de estudo. Então, a gente pode vir aqui em Run. Ele vai fazer agora download primeiro da tabela, lá a engrenagem está girando, quer dizer que ele está fazendo download. Tudo bem? E da própria imagem. Tá? Então, se vocês quiserem, pode mudar aqui o nome. Eu vou mudar aqui só para Map Biomas Uso. E ele já colocou ali Alfenas. O EPSG ele já colocou ali também, que é em relação aos Figas 2000. 30 metros, porque é uma imagem do Landsat. Tá? Aqui eu posso também mexer aqui no nome. Vem no formato de Altif, é o melhor formato. Run. Tá? E aí ele vai de fato, olha só que a gente já tem uma prévia do uso da terra aqui embaixo. Tá? E ele está fazendo então o download. Bom, esse é o momento que a gente pode então no próprio Google acessar o Drive, tá? De acordo aí com que a gente tem o nosso cadastro, tá certo? Bom, eu cadastrei meu Google Earth Engine com essa conta do Gmail. E aí, ó, ele já colocou até a pasta e os arquivos ali. Tudo bem? Então, aí, ele dá uma prévia aqui para a gente da tabela, tá certo? Essa tabela, ela vem CSV, a gente precisa trabalhar melhor nela, ok? Bom, aí, antes da gente ir para a imagem, em relação à tabela, algo que é importante, tá, a gente realizar aqui é o seguinte. Então, a gente pode vir aqui para abrir o arquivo, tá? Já tinha aqui uma prévia, pode até ser ele mesmo. Mas aí para abrir o CSV, pessoal, né, tem aquelas questões de formatação de ponto e vírgula. No meu caso, eu posso vir aqui, ó, tá? E aí é o seguinte, tá? Tem essa opção aqui de texto CSV, aqui em dados, né? Então no LibreOffice é parecido também. E aí sim, né? Então eu vou procurar aqui o meu dado. Tá? Vou importar aqui então para a tabela, ele vai conectar. E aí ele dá uma prévia aqui, né? Do modo com que fica melhor organizado. Então, Unicode, o TF8, vírgula, né? Então, com essas características e com base em várias identificações, né, do ponto de vista do uso da terra que o Mapbiomas fez, aqui para Alfenas ele colocou esses aqui, né, 3, 9, 12, 15, né, até o 46. Depois a gente vai ver isso na imagem, a gente vai ver isso também no QuantumGIS, a questão aqui de formação florestal, né, floresta plantada, no caso a silvicultura de eucalipto, tá, que tem aqui no nosso município, pastagem, mas como se fosse uma pastagem natural, alguma coisa assim, a pastagem, cana-de-açúcar e aqui outras, né, infraestrutura urbana, corpos hídricos, café, né? Então desse modo eu posso carregar e aí ele vai, tá, abrir desse modo aqui para gente, tudo bem? E então, é importante aqui também ele dar a área aqui para gente, tudo bem? Tem a questão da área.
Tá certo? Então, essa é a primeira tabela, é o primeiro dado. Bom, então aqui voltando, né, para o Google Earth Engine, a imagem, com certeza, né, ela é mais pesada que o arquivo de tabela. Então, enquanto a engrenagem está ali rodando, então agora ela terminou, foi concluído o download. Tá certo? A gente faz o download para aqui, então uma prévia, né, do que ele colocou aqui, tá em um arquivo raster. A gente pode pegar então essa imagem e a gente pode colocar na nossa pasta, tá certo? Então eu vou copiar, tá? Vou procurar aqui a melhor pasta para a gente poder, só para a gente fazer um teste, né? Tudo bem? Ok, e aqui eu deixo aqui, eu colo aqui, né? Tudo bem, não vou colar de novo porque já tem um arquivo. Muito bem. Bom, aí, né, feito então as devidas especificações, né, tá? Eu mexi um pouco na paleta, ela vem como paletizado valores únicos, tá? E aí eu posso fazer então uma comparação, tá? Então já tinha aqui um outro dado aqui embaixo, e aí eu vou comparar, tá? Bom, antes eu vou fazer então uma transparência, tá? Ok? E eu vou comparar também na verdade, com o dado, né, do Google Earth, tá? Eu vou tirar essas outras imagens que estavam aqui de um outro projeto, tá? Vou tirar alguns outros arquivos que eu estava trabalhando. E, assim, de modo prévio, a gente já consegue verificar que a área urbana, né, foi bem delimitada por esse método, né? Claro que dá para observar alguns erros, mas perto de outros classificadores aí, ele teve um bom desempenho, tá? Então eu aumentei um pouquinho ainda mais a transparência, tá? O corpo hídrico ele identificou muito bem também, né? Então, olha só, né? Então, comparando aqui, claro que vai ter algumas confusões espectrais, o que é super normal, principalmente da mata nativa com o café, da mata nativa com as outras formações florestais, certo? Então aí eu posso voltar, ok? E eu vou concluir, tá? Eu vou aplicar então, certo? E essa é uma das formas então que a gente tem para poder fazer o download da imagem. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouco com o plugin do Map Biomas, tá certo? Que permite aí para a gente visualizar de acordo aí com o nosso recorte espacial. Então, no caso, a gente está trabalhando aqui com o município de Alfenas, tá certo? Então, é outra forma da gente obter esses dados. E, bom, tem algumas especificações, né, que a gente precisa acertar o Quantum GIS, principalmente em relação ao ajuste do firewall, para a gente adicionar uma exceção, porque em alguns casos ele bloqueia, né, a instalação do complemento. Então, por exemplo, ele dá esse recado aqui, né, quando a gente tenta instalar o complemento, muito em função aí da forma como está configurado o firewall. Então a gente tem que adicionar uma exceção. Bom, como que a gente faz isso então? Bom, a gente pode vir aqui então procurar, né? Como eu já estava fazendo busca, né? Já estava trabalhando em cima disso. Vocês podem vir aqui em Firewall. Aí já vai aparecer aqui, ó. Firewall, proteção de rede.
Inclusive, esse foi um problema que eu tive, né, para instalar esse complemento. Com outros complementos eu não tive problema, mas aí eu fiz uma pesquisa, outras pessoas tiveram o mesmo problema, e depois que eu procedi, então deu certo. O que vocês vão fazer então? Vem aqui, né, em permitir um aplicativo pelo firewall. Olha só que interessante. Aí, ó, aqui o modo como a gente já tem as configurações, né, do nosso computador. Ok? A gente vai adicionar aqui uma exceção, ou seja, a gente vai alterar configurações. Tá? E aí a gente vai permitir outro aplicativo. Tá certo? Então vocês vão vir aqui procurar. Tá? Aqui ele já está, né, o QGIS eu já tinha colocado. Mas aí vocês precisam, né, procurar onde está instalado o QuantoGIS de vocês, que geralmente, né, pessoal, é no C2 pontos e ele vem por arquivo de programas. Tá? Não tem... É difícil você instalar em outro lugar. Aliás, esse é o lugar mais recomendado, né, para você fazer a sua instalação. Aqui no meu caso, né, olha só, QGIS 3.16, né, e aqui essa opção BIM, tá certo? Então eu venho aqui e é no BIM, né, que eu vou colocar a exceção, né, para ele permitir. E aqui, ó, é essa opção aqui, ó, QGIS LTR BIM G7, certo? Aí vocês vão vir aqui em abrir e vão aqui em adicionar. Se eu coloco adicionar, ele vai falar que já tem, né? Então ele vai dar um errinho aqui, mas é porque eu já tenho. O de vocês vai dar certo. Então, ó, aí, ó, o meu já tem, tá certo? Então já está certinho. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos voltar aqui para o QGIS então. Certinho. Bom, então aqui vocês vão vir aqui em complementos, tá? Gerenciar e instalar os complementos. Tá? Como vocês já estão acostumados, vocês vão vir aqui em não instalados. Então, por exemplo, nos meus instalados, né, eu coloco aqui Map Biomas, né, no meu, que já está instalado, evidente que ele já vai aparecer. No de vocês, como não está instalado, vem aqui em não instalado, coloca Map Biomas e vai aparecer essa opção aqui, ó, para vocês. Tá? E aí vocês instalam. Tá certo? E aí vocês colocam aí para instalar o complemento. Então aí o mérito, né, para os pesquisadores que desenvolveram o plugin aqui no QuantumGIS, aqui para essa ferramenta, né, fantástica aqui para a gente trabalhar com análise multitemporal de uso da terra e tantas outras coisas, né, como deflorestamento, incêndios, alertas, né, tem muita coisa bacana, né? Enfim, aí vocês instalam, tudo bem? E aí é o seguinte, a gente fecha, né? E aí vocês vêm aqui, ó, em complementos, vai aparecer aqui Map Biomas Collection, ok? Map Biomas Collection, e ele vai dar uma prévia aqui pra gente, pessoal, tá? Aqui do uso da Terra aqui do nosso recorte espacial. Eu vou pegar aqui o polígono de Alfenas, eu posso jogar aqui em cima, tá? Só para a gente não perder o nosso norte, tá certo? E aqui vale a pena a gente se debruçar aqui a gente explorar a ferramenta. Ele já tem um range. Lembrando uma coisa, né? Ele vem aqui no formato WMS, certo? Então, ele tem várias camadas aqui, depois a gente pode exportar para um TIFF, né? Dependendo aí das configurações. Então, aqui as classes, né, que o Mapbiomas usa, né? Então, a gente tem a floresta, né, que já vai ficar a mesma coisa que a questão da floresta natural, se a gente colocar. Né? Aqui a área úmida, não sei se é o caso. Aí tem algumas áreas úmidas aqui sim, né? Mas em menor escala, ok?
agropecuária. Então, pastagem, né, ele coloca aqui com essa paleta, depois a gente pode mexer também. Agricultura, né, que é o forte aqui da nossa região, principalmente em relação à cultura do café, certo? Infraestrutura urbana, apesar que ele já tem aqui uma paleta, mas ele vai aparecer, além de Alfenas, né, as outras cidades, né, dos outros municípios que estão em volta. Então aqui a gente já consegue visualizar Varginha, né, Três Pontas, Paraguaçu, né, Areado, Campos Gerais, Conceição da Aparecida. Então, assim, é uma ferramenta interessante para a gente avaliar, né, essa questão da dinâmica, um pouco da mancha urbana, claro, né, respeitando a questão da escala, né, mas tem muita coisa bacana que dá para a gente explorar, né. Ó, Rio Lago, né, ele já está, né, mas tem aqui aquicultura, ele coloca também, então estou explorando tudo aqui, né. Então, realmente algo muito bacana. Aí, pessoal, só para a gente ter uma noção, né, fazer uma análise prévia, então, em relação a várias questões aqui, né, da própria mancha urbana, como eu havia falado para vocês, e da agricultura, né. Olha só o range, aqui a gente está falando da coleção 6.0, foi lançada agora, 7.0, ela ainda está em testes, né, está sendo implementada. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 2020, eu volto aqui para 1985, né? Então, olha só que interessante, até posso afastar um pouco a escala, né? Em relação a 1985, certo? Pegando aqui a região do sul de Minas, ó, mas pegando essa região um pouco mais imediata aqui de Alfenas, né? Então, olha só, né? Então, a gente avança aqui, por exemplo, 10 anos, né? Vamos avançar 10 anos. Olha só, 95, né? Depois a gente vai aqui para 2005. Olha só a questão das culturas, né? Como a gente já tem uma transição. Então isso é fantástico, né? Para a gente trabalhar. 2015, olha só, né? E 2020 também, né? Aí, ó, como eu disse, né? Respeitando evidentemente a escala. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, né, colocar com uma transparência, 40% mais ou menos, né, colocar até mais transparência, e analisando um pouco aqui, né, da mancha urbana. Então esse método do Random Forest, né, ele conseguiu estimar bem, né. Então, por exemplo, aqui para trás, né, olha só que interessante, 1985, a mancha urbana de Alfenas, né? Agora eu puxo um pouquinho mais para frente, né? Vou colocar 2005, vai. Olha só, né? Então a gente consegue analisar isso com diversas variáveis aí, né? Que a gente consegue fazer esse tipo de análise, né? Então é realmente muito bacana, certo? Muito bem. Então eu vou voltar aqui. Acho que esses procedimentos aqui são interessantes, né, para a gente trabalhar. Então, olha só, né, a questão da dinâmica das cidades médias aqui no interior de São Paulo, a gente consegue analisar também, tá? Algo que chama muito atenção, né, que acho que é o carro-chefe aqui da análise, é a questão do desmatamento. Então, pegando essa região aqui já no Pará, o famoso perfil aqui de espinha de peixe, né, aqui para o desmatamento. Então, olha aqui para 85, né? A gente avança aqui mais alguns anos, 2005, por exemplo, né? Olha só. E depois a gente vem para 2020, né? Tá? Deixa eu tirar aqui isso, né? Essas regiões aqui são
bem interessantes para a gente poder avaliar o desmatamento, né? Algo muito preocupante. Bom, pessoal, o que dá para a gente fazer aqui então, né? Levando em consideração, né, que a gente tem então o nosso recorte espacial aqui de Alfenas, tá? E levando em consideração também, né, o conhecimento que a gente tem aqui com a nossa área de estudo, tá? Ao configurar, né, de modo mais otimizado, né, em relação às classes, né? Então, com que a gente tem aí o conhecimento, né, da área de estudo, isso é muito importante, certo? Do campo, ok? Levando em consideração também que a classificação ela não é perfeita, aliás, não existe classificação perfeita, tá? Então, a gente precisa em alguns momentos também, na calibração e na validação do campo, às vezes alterar alguma classe, né, que ele tenha classificado de modo errôneo. Mas vamos supor que, até em questão das classes, existem classes que não se aplicam, né, à nossa área de estudo, e a gente bateu o martelo, né, que essa é uma classe interessante para a gente trabalhar. Então é o momento então da gente vir com o botão direito aqui em cima do Collection 6.0. Tá? A gente vai vir aqui em salvar como, certo? Então, primeira coisa, a gente tira aqui esse criar VRT, vem aqui no nome do arquivo, tá? Que eu já fiz vários testes. Tá? Eu vou usar esse aqui, ó, uso, tá? Para colocar nomes menores, né? Uso Alfenas Mabioma 6, vou colocar aqui como 1, só para diferenciar mesmo. Ok? Bom, como a gente está exportando para o domínio da escala aqui de Alfenas, né, para esse recorte regional, então a gente já pode colocar aqui, por exemplo, né, no meu caso, então o Sirgas 2000 UTM Zona 23 Sul, ok? Ou o EPSG 31983 no meu caso, tá bom? Aí vejam aí a área de vocês que melhor se encaixa, tá certo? Bom, aí é o seguinte, a camada seria a própria camada de Alfenas mesmo, ok? Que equivale aqui ao polígono do meu município, tá? E aqui em relação aqui as colunas, né? Aqui na verdade é o tamanho do pixel, a resolução é 30. E 30, né, a gente sabe, né, por quê? O Mapiomas trabalha aí com uma coletânea, tá, de 85 a 2020 do satélite Landsat. Tá? Então, desde o Landsat 5, o TM, depois o ETM e depois o OLE. Né? Até então, aí para a última coleção, que é do 6.0 até 2020. Então, aqui as imagens Landsat 30 metros. Tá certo, pessoal? Bom, então aí a gente pode, tá, deixar esse item aqui selecionado para vir a imagem, né, depois que ele exportar, ok? E aqui ele exportou, tá certo? Aí veio certinho. E aí a hora que eu tiro aqui o WMS de baixo, ó, olha só, ele já colocou esse retângulo envolvente, tá certo? E aí, ó, né, então eu já posso até tirar aqui essa coleção, sempre deixar limpo, né? Tá? Mas professor, né, teria como recortar aqui com Alfenas? Então, como eu disse, essa exportação diz respeito apenas a gente pegar o retângulo envolvente da área. Agora que a gente vai, de fato, recortar. Bom, o recorte é o que a gente já está acostumado a fazer, né, que seria o todo pela parte. Então, a gente pode vir, por exemplo, aqui em raster. Tudo bem? A gente vem aqui na ferramenta de extração, extrair, né, e recortar o raster pela camada de máscara. Ok? Muito bem, então o todo, né, seria então o uso, tá? O arquivo de imagem que a gente exportou,
A gente gerou agora, né? A máscara, olha só, por isso que eu falo que é bom a gente trabalhar com arquivo limpo, né? Às vezes fica aquele monte de item aqui, ó. Já apareceu alfenas, tá certo? Aí, ó, só por desencargo, vou deixar aqui o meu SRC, que é esse que eu quero que ele gere. Tudo bem? Ok, aqui eu acho que eu não vou mexer não, tá certo? Vou deixar certinho, tá certo? Eu não tô com valores aqui de no data. E a gente vem aqui no recortado, né? Então aí, salvar no arquivo, tá? Vou colocar aqui então, seria o 2, né? Cadê o que eu tinha feito aqui do uso 2? Vou colocar aqui com esse nome, uso 6.1, underline rec recortado, certo? E aí diz respeito então ao que a gente está querendo fazer. Então, vou vir aqui em salvar e vou vir em executar. Bom, aí ele recortou, eu vou fechar. Eu vou tirar aqui então esse de cima que estava, né? Pois bem, então aí a gente tem o nosso uso da terra. Tá? Então vamos imaginar que as classes estão todas, né, configuradas corretamente, tá certo? E tudo certinho. Tá aqui de modo que esteja aqui as nossas preferências e tudo certo. Bom, outra análise, né, que a gente pode fazer também, né, para além aqui do município, tá? Outro exemplo, pegar aqui por exemplo, né, novamente aqui o Mapbiomas Collection, tá? E tá, eu posso colocar, bom, por exemplo, pessoal, eu posso pegar aqui esses dados aqui das mesorregiões, tá? Adicionar, tá certo? Olha só que interessante. Vou deixar aqui com a transparência de sempre, né? Vou aumentar aqui, tá certo? Eu vou selecionar aqui só como que se diz? A mesorregião do sul-sudeste de Minas. Tá? Isso aqui é algo que a gente já está mais habituado a fazer. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Meso Sul MG. Tá? Então, olha só, assim, só para a gente explorar, né, a potencialidade da ferramenta, né? Do potencial aqui da coleção de mapiomas mesmo, né? Então, vou colocar aqui o EPSG, que ainda pega o 23S, tudo bem? Salvar somente feições selecionadas. Bom, aqui as mesorregiões, deixa eu só tirar aqui a edição, posso remover, tá? Aqui também eu vou deixar preenchimento simples, certo? Muito bem, tá? Aqui, ó, a nossa coleção. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos preencher aqui também, né? Ó. Bom, então deixei bem completo aqui também, tá certo? Então, mais uma vez, né? Imaginando que a gente vai saber certinho, né, a questão das classes, né? Então, aqui, por exemplo, a questão da Serra da Canastra, né, dos campos rupestres, mata nativa, certinho, tá? Então, aqui é o Fenas, eu vou desabilitar, ok? Então, só para a gente exercitar essa mesma prática com uma escala um pouco menor,
né, e dizer para vocês que também é possível, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Novamente, é um WMS, então eu vou clicar com o botão direito, tá? Vou vir aqui em exportar, certo? Salvar como. Tá? Tiro aqui o criar VRT, vou vir agora para sul, underline mg, underline mb, de mapa biomas, 6, ok? Tá? O SRC, novamente o SIRGAS 2023S, tá? Aí a camada, tá, que eu quero no meu retângulo envolvente agora é a mesorregião do sul de Minas. Questão aqui da resolução, 30 por 30, certinho, ok? E a gente pode finalizar, tá certo? Vamos lá então. Ele vai, olha, pode perceber que a imagem é um pouco maior, né? Tá certo? Então ele vai demorar um pouquinho mais para exportar. Enquanto ele está fazendo esse exercício aqui, tá? A gente pegou aqui a coletânea de 2020, por exemplo. Tá? Olha que interessante, dá para vocês, né, realizarem uma análise multitemporal, tá, com a dinâmica de 85 até 2020, tá, na questão de evolução do uso da terra, para essa mesorregião também. Tá? E aí vocês podem aí trabalhar aí com diferentes variáveis, né? Então fica bem interessante. Então aqui ele já está quase finalizando, tá certo? Então o plugin ele realmente funciona, tá? Então ele concluiu, certinho. Vou tirar então aqui o WMS, tá certo? E agora eu vou fazer o recorte então, tá certo? Do mesmo modo, raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, o todo, então aqui o nosso SUMG, MapBioma 6, pela camada de máscara, meso SUMG. Vou deixar aqui então meu EPSG 31983, aqui também, aqui não vou precisar mexer, tá certo? E agora eu vou colocar então, seria o nosso SUMG MapBioma 6, underline, REC, ok? De recortado. Vou salvar, certo? Vou executar. Vai demorar um pouquinho mesmo, tá certo? É um domínio um pouco maior, tá certo? Bom, e aí ele concluiu. Então aqui eu fecho. Esse aqui eu vou tirar. Tá? Eu posso até só desabilitar. Tá aqui então. Aqui a nossa região do sul-sudoeste de Minas, ok? Do ponto de vista aqui das diferentes classes da Terra, onde diferentes variáveis podem ser analisadas. Então, a questão aqui da mancha urbana, aqui Poços de Caldas, né, Varginha, Alfenas, certo? Pouso Alegre. Então, muita coisa que dá para se trabalhar, né? Aqui a dinâmica do Lago de Furnas, certinho? Então, realmente, sem dúvida, uma ferramenta aí muito poderosa, tá? Fundamental para a gente trabalhar aí com dinâmica de uso e cobertura da terra. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa prática. Então, daqui a gente consegue, então, lançar outras várias coisas que dá para se pesquisar, trabalhar, ok? Vamos dizer aqui que o céu é o limite para a gente poder fazer essas análises.
Então, parabenizar mais uma vez, tá, os pesquisadores do MapBiomas por possibilitar esse tipo de análise de coletânea, tá certo? E eu fico aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá certo, pessoal? Forte abraço a todos e se cuidem.